Qual o sentido de viver com alguém que te destrói? Esse é um questionamento que a gente se faz. O porquê a gente continua num relacionamento que nos destrói, que nos faz mal, que nos deixa assim derrotadas. Qual o sentido, né, da gente ficar nessa situação? Porque às vezes é muito simples alguém chegar e falar: por que tu não vai embora? Por que tu não larga tudo? Deixa tudo isso pra trás, tu não tá vendo que isso não é vida? Muitas vezes falar é fácil, só que quem tá sentindo na pele, quem tá vivendo ali naquele medo, naquele caos, fica assim, é muito difícil de tu conseguir sair disso. E só quem passou por isso sabe do que eu tô falando. E existem 5 motivos pelos quais a gente permanece nesse tipo de relacionamento. E eu vou te mostrar quais são. E se você se identificar, eu já te peço que me siga. Porque nesse perfil eu vou desmascarar os narcisistas. E eles vão vir aqui com certeza me atacar, mas vão estar dando engajamento. E é isso que eu quero. Medo e dependência. Muitas vezes o narcisista, ele te controla pelo medo e pela dependência, porque ele faz você acreditar que você depende dele, que você não vai conseguir viver a sua vida se não ter ele na sua vida. Só que essa é uma grande mentira que ele te contou. Então ele te controla pelo medo. Ele tira tudo que tu tem, todo o dinheiro que tu faz, recurso financeiro que você tiver próprio, ele vai tirar de ti pra você se tornar dependente dele, porque é isso que ele quer. Ele quer que você dependa dele pra ele te manipular, ele te controlar e ele dizer que tu não vai conseguir nada, que tu precisa dele pra viver. Ciclo de abuso. Muitas vezes o relacionamento com o narcisista, ele passa muitas vezes por altos e baixos. Uma hora ele te trata assim maravilhosamente, ele é um príncipe, ele te trata tão bem, te respeita, te trata com carinho. Aí do nada, no outro dia, meu Deus, baixou o capeta nele e ele virou demônio, né? E ele vai botar a culpa em ti, que tu que virou o demônio, que tu que mudou. E isso cada vez mais vai reforçando a dependência emocional que tu vai criando nele. Só que cada vez mais você vai se sentindo destruída. Você até tenta acreditar, não, mas ele vai mudar, olha isso. Tem vezes que ele me trata bem, mas tem vezes que ele me trata muito mal, mas às vezes ele me trata bem, então é o jeito dele. Baixa autoestima. A vítima, depois de ser tanto criticada, receber tanta humilhação, isso tudo vai corroendo a vítima e ela vai acreditando que ela não é digna de merecer o melhor. Então ela fica naquela situação acreditando que é o que ela merece. Eu passei por isso, eu acreditava exatamente assim, que era o que eu merecia. O meu relacionamento era um caos, do inferno ao céu, do céu pro inferno. E eu acreditava, é isso que eu mereço. E ele fez tu acreditar nisso. Só que a realidade, ninguém merece viver desse jeito. É horrível viver assim. E às vezes a vítima, ela continua nesse relacionamento porque ela não vê outra alternativa. Ela não consegue enxergar uma solução. Falsas promessas e manipulação. O narcisista, ele sempre vai te prometer: ai, porque dessa vez vai ser diferente. Não, mas eu vou mudar, não, eu não vou mais fazer isso que eu fazia antes contigo. E ele acaba te pedindo desculpas, só que são desculpas manipuladoras. E ele, muitas vezes, depois que ele te pede desculpa, ele vai jogar a culpa todinha pra cima de você e vai dizer que você que precisa se esforçar mais pro relacionamento dar certo, porque você não tá fazendo nada. O que tu tá fazendo não é suficiente pro relacionamento dar certo. Só que eu vou dizer uma coisa: nada, e eu vou dizer por experiência própria, nada que você fizer pro narcisista nunca é suficiente. Então não adianta tu querer se esforçar mais, tu querer fazer mais e mais e mais e mais, tu só vai estar aumentando e alimentando aquele ego dele, só que nunca vai ser suficiente, porque o vazio dele é tão gigantesco que nada do que tu fizer vai ser suficiente pra suprir isso. Esperança de mudança. Muitas vezes a vítima, elas continuam nesse tipo de relacionamento porque elas ainda têm esperanças que vai mudar. Elas são levadas a acreditar que vai mudar. E às vezes, só de tu pensar ali de todo o tempo que tu investiu, as memórias compartilhadas, tudo o que você poderia fazer, se torna uma ideia devastadora tu começar a enxergar para sair disso. Então, qual o sentido da gente continuar permitindo tudo isso? É muito fácil chegar aqui e vir falar: para de permitir, vai seguir teu caminho, porque tu merece o melhor. Só que a gente é que precisa se enxergar, e se a gente não se enxergar, não adianta vir outra pessoa e tentar te mostrar e tentar te ajudar, porque essa mudança, esse enxergar, ele vai partir de dentro de você. Quando você começa a se cuidar mais, quando você começa a melhorar sua autoestima, a ter mais amor próprio, só assim para você conseguir enxergar tudo isso. E uma coisa que eu vou falar: todas nós que passamos por isso, nós merecemos sim ser digna de amor e de respeito. Toda mulher merece ser tratada bem e com carinho e com respeito, acima de tudo respeito. Então, a primeira coisa que eu indico é: aprenda o que é respeito pra você. O que é ser respeitada? Quando você entende o que é ser respeitada, a partir daí você vai saber dar o limite. E ó, daqui
não passa, porque é o meu limite, o meu respeito, eu exijo isso. E se isso que eu tô exigindo é o mínimo e a pessoa não faz o mínimo, gente, a gente tem que ter as nossas próprias condições financeiras, pegar nossa bolsa e ir embora. E eu vou te trazer uma coisa muito importante para você não esquecer, que a vida, ela deve ser vivida com alguém que te trate com respeito, com carinho, que te faça crescer. Caso contrário, eu recomendo que você busque um outro caminho onde você possa encontrar paz e felicidade, porque viver dentro desse ciclo, dentro desse mundo abusivo, só vai cada vez mais te destruir.